Olá pessoal, fãs de Game of Thrones assim como eu imagino que vocês estejam ansiosos para saber quem vai chegar no Trono de Ferro finalmente. O que vocês têm achado dos episódios que saíram até agora? Eu tô achando tudo muito legal, assim, sabe? Uma coisa lá que outra normal, né? A gente nunca tá 100% satisfeito com um episódio, mas eu acho que tá dando muita expectativa e eu resolvi hoje, né, fazer esse vídeo, que eu já tô há um tempo, assim, ó, eu tinha programado de fazer um outro vídeo antes de iniciar a 8ª temporada. E eu me arrependi muito de não ter feito, porque muitas coisas eu tinha acertado, entendeu? Então, mesmo assim que eu vá comentar agora a partir do episódio 4, né, pós episódio 4, vai englobar também os episódios anteriores, 1, 2, 3, né, e o 4. E além de comentar o episódio 4, eu vou lançar vou explicitar teorias que eu acredito poderiam ser impossíveis de acontecerem agora no final de Game of Thrones. Final, não tem que fazer o quê? Bom, eu vou tentar mais ou menos manter a ordem do episódio em si, assim, do quarto. Como eu já falei bastante, né, tipo, sobre o episódio 1, 2, 3, 4, é minha obrigação ressaltar que vai ter spoilers para quem não viu até o 4º episódio, entendeu? Então, se você não viu o 4º episódio e não quer ter spoilers, assistam esse vídeo aqui primeiro, depois que assistir, volta aqui, que vai valer a pena. Eu acredito que sim. Então, depois que lá, né, terminou mataram o Rei da Noite, a Arya matou o Rei da Noite. Foi uma coisa assim que, nossa, eu não esperava realmente. Vocês esperavam por isso? A gente fica aquela coisa, né? Os dragões, a Daenerys, o Jon, entendeu? Aquela coisa, né? Clichê, assim, e de repente foi é muito legal. Eu achei muito show, assim. Aquele cabelinho do Walt Walker voando, assim, e aí do nada a Ariana lá, né, aquele pulão e ele tenta, pega ela pelo pescoço, assim, faz ela soltar d'água, ela pega com a outra mão e grava. Nossa, foi muito show. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito legal, assim, foi inesperado. Outra coisa que eu também achei, assim, foi triste, né, porque é uma personagem que eu gostava muito, da Lyanna Mormont, e que ela matou o gigante, né. Muito neguinho lá correndo, né, fugindo, todo mundo lá, um altos guerreiros cheios das armaduras lá, fugindo. Ela encarou lá, um gigante pegou ela na mão lá, tem um filme não é Godzilla, não lembro qual é, não lembro qual é, desculpa se eu errei, e pega na mão, assim, a mulher, pegou ela, assim, estraçalhando lá os ossinhos, tadinho dela, e ela enfia lá no fora dele e destrói o gigante. Ela morre, mas com uma heroína, né, como ela sempre mostrou ser, assim, mesmo pequenininha. E a área pequenininha também, né, tipo, as pequenininhas estão com tudo. Bom, então, assim, né, como eu estava dizendo, eu queria falar sobre mais ou menos assim, na ordem do episódio, né, e acabei voltando, mas vamos lá. Tem lá, né, a cerimônia lá dos mortos, aquele discurso bem legal do Jon Snow, né, que eles lembrarem daquelas pessoas para sempre, entendeu, porque elas deram a vida por eles, entendeu, e que façam ser lembrados em todas as gerações futuras, entendeu, que, enfim, que são os heróis. Foi muito legal o discurso dele.
Então tá, e depois, né, em seguida, o Sr. Davos, né, ele levantou uma questão quando falava com o Tyrion, que eu achei interessante. Ele falou sobre o Senhor da Luz, que ele tinha dito por causa da Tyrion, que ele gostava muito dela, né, e aí ela, quando a Melisandre lá tava toda certa que Stannis era o legítimo herdeiro do trono e fez todas aquelas loucuras lá, sacrificou a Shireen, né, que era, nossa, era como se fosse uma filha para ele, ensinou ele a ler, enfim, era super amiga dele, né, e aí então ele tinha dito pra Melisandre que a próxima vez que visse ela, ia matar ela, né. E só que ele não teve essa oportunidade, né? Então, comentou com o Tyrion, né? Você não ia matar ela? Não deu pra matar, ela se matou antes. E a Melisandre, né? Não sabe que ela não era aquele rostinho, né, novinho e tal, aquela coisa, era só uma casca, né? Por causa ela botava aquele colar e aquele colar deixava ela jovem, né? E aí ela pegou lá, terminou matar o Rei da Noite, né? Ela pegou, arrancou o colarzinho dela e tal, foi andando, ficou velhinha, morreu de velhice lá. E o colar ficou jogado. E o Sr. Davos foi quem viu. Até surgiu um meme bem legal, vou botar aqui. Que ele ia aparecer no próximo episódio com um colar e bem novinho, e dizendo assim, e aí, beleza, pessoal? Achei bem engraçado. Entendeu? E aliás, eu acho que ele não deixou aquele colar lá jogado lá, ele deve ter guardado. Eu não sei pra quê, eu acho que não vai funcionar se ele tentar usar ou outra pessoa tentar usar. Mas de qualquer forma ele guardou, mas vai saber, né? A série é tão cheia de surpresas que vai que dê pra tirar alguma magia dali, né? Não sabe. E tá, e outra coisa que ele falou foi que tá, e aí, Senhor da Luz, né, foi embora, desapareceu, morreu a Melisandre, morreu o Beric lá, o que usava o tapa-olho lá com a espada flamejante, que ressuscitou várias vezes, né. Ele salvou a Arya, né, que até o objetivo dele era salvar a Arya, né, e a Melisandre foi a que deu o time, né, certo para a Arya, que há um tempo atrás a Melisandre encontrou a Arya, elas nunca tinham se visto, e ela olhou nos olhos da Arya e disse que eu vejo você apagando olhos castanhos, verdes e olhos azuis. Ela fecharia olhos de todas as cores, assim. E aí naquele momento lá da batalha contra o Rei da Noite, contra a Batalha dos Mortos, ela pegou, elas se olharam e a Melisandre pegou, não foi a Arya, acho que falou primeiro assim, eu conheço você. E a Melisandre falou assim, eu também conheço você. Assim, você disse que fecharia vários olhos. Ela assim, sim, olhos castanhos, olhos verdes e olhos azuis. E aí deu o plim lá, né, o estalo na cabeça da Arya, e a Arya se mandou, correu em direção ao Bran, sabia que era a isca, né, tipo a isca. Theon tava lá, tava lá, né, protegendo, mas sabia que, o Theon praticamente sabia que estava dando a vida dele para, né, para proteger o Bran, né, mas que, sabe, que ele não teria, talvez, ele morreu como um viking, né? Eu fiquei imaginando, tipo, ele pegou a espada e saiu correndo em direção ao Rei da Noite, mas não deu certo, não deu, né? Pra encarar. Esse foi o Theon, né? Só que aí tá, e ficaram lá, o Rei da Noite, né? Todo mundo sabe, Bran já tinha falado, né, que ele iria atrás dele, né? Então a Melisandre deu esse time para a Arya, não sei porque que a Arya foi escolhida, né?
E aí isso me fez surgir várias ideias na cabeça, assim, sabe? Pensando se realmente é essa coisa óbvia, se vai ser Daenerys ou vai ser Jon Snow ou ambos, caso ela esteja grávida, né? Foi uma coisa também que ficou meio pendente no final da temporada passada, né? Que quando os dois se aproximaram, né? E ele chamou ela de Dany lá, tava lá se recuperando, ela, sempre a última vez que me chamaram de Dany foi sei lá, não lembro quando. E aí ela chegou a falar, ela tinha perdido, né, um dos seus filhos, né, ajudando o Jon Snow lá, a não ser morto pelos White Walkers, né, e o Rei da Noite. E ela perdeu lá, né, um dragão que acabou destruindo a muralha. E aí a Daenerys chegou a falar pra ela que eles eram os filhos dela, né, e que ela não teria como ter filhos gerados, né. E o Jon Snow falou, por quê? Como é que ela sabia disso? Aí ele falou assim, uma bruxa, sei lá, não lembro se ela foi uma feiticeira, uma bruxa, uma vidente lá, me falou. E aí ele falou, e a gente fica pensando assim, serve por acaso que ele ia falar isso e depois, em seguida, aconteceu o ralo e rola lá que aconteceu entre os dois, entendeu? Ele pegou e falou pra ela, mas como é que você tem certeza disso, entendeu? E aí, do nada, daqui a pouco o Jon Snow vai lá, bate na portinha dela e aí os dois, né, tipo, tem relação sexual. Então, assim, acho que bem provável que ela tenha ficado grávida dele, né? E isso venha a intervir bastante na trama. Mas, assim, como aconteceu esse negócio da Arya ter matado o Rei da Noite e tal, e Game of Thrones sempre foi uma série que nos surpreendeu bastante, sabe? Ela gosta de mexer muito com as nossas emoções e achar que a gente criou uma teoria que tá tudo fazendo sentido, daqui a pouco dá um plot twist lá e revira tudo. E aí a gente fica perdida assim, eu pensando, podia ter pensado nisso e tal. Bem por essas, assim. Então, novamente eu falo, né, tipo, a Avos lá ficou, o que vai acontecer, o que esse Senhor da Luz, na real, ele foi embora, não deixou uma bênção, não vai fazer mais nada, né? Tipo, eu lembrei que apareceu outra sacerdotisa quando a Daenerys estava lá em Mirin, né? Lembra que acho que foi o Tyrion, o Varys que encontraram ela falando, uma mulher de vermelho. Pessoal, outro personagem assim que eu tô me perguntando o que vai acontecer agora com ele é com o Bran, porque tanto fez, ele passou por tanta coisa para se tornar o Corvo de Três Olhos, entendeu? E era o que? Só para ele descobrir que o Jon não era um bastardo, que ele era um Targaryen, que ele era o sobrinho da Daenerys, que era Aegon Targaryen, o nome dele, que ele é filho do Rhaegar, com a Lyanna Stark, e que também só serviria para ser a isca para matar o Rei da Noite. O Tyrion foi um dos personagens, né, que viu ele num canto quieto lá, né, antes não lembro quando é que ele fez essa pergunta. Bom, enfim, eu lembro que o Tyrion pegou e falou com ele, por agora, e disse assim, a sua história de vida deve ser interessante. Isso aí aconteceu, foi pouco antes do ataque dos mortos do Rei da Noite.
ele, né, estavam esperando passar a noite por causa que a guerra iniciaria, né, no nascer do sol. E aí o Bran tava lá quietinho, lá no canto, e o Tyrion chegou pra ele e disse assim, essa história de vida ia ser muito interessante. E ele assim, ela é longa. E ele assim, ele, tipo, tava ótimo então, porque afinal de contas ele tava sem nada pra fazer naquela hora. Ele tava sem nada pra fazer. Um pouquinho, telefone. Desculpe, pessoal, o telefone que tocou, tive que atender. Então tá, aí naquele, antes do ataque do Rei da Noite, né, naquela noite, a gente não sabe o que o Bran contou pro Tyrion. Eu acredito que Bran tenha contado, inclusive, que o Jon Snow, ele não era o bastardo, que ele era um Targaryen naquele dia. Tipo, tem gente que, tá, isso é mais adiante, eu tô adiantando. É que ele tem uma conversa com a Sansa, né? Então eu nem cheguei nessa parte ainda, mas ele tem uma conversa com a Sansa, as pessoas estão dizendo assim que a Sansa foi cacoetar pra ele já, entendeu? Sendo que o Jon Snow tinha pedido o segredo, né? E na verdade eu acho que pra mim não ficou claro ali que ela cacuetou pra ele, né? Que ela fez fofoca já, não foi contar, que ela quebrou a promessa que fez pro Jon de não contar pra ninguém, né? Que ele era um Targaryen. Pra mim, tipo, ela começou a falar e o Tyrion, ele pegou e falou alguma coisa que ela percebeu que ele já sabia. Não que ela tenha falado. Tá. Mas assim, a gente não sabe o que Bran falou pro Tyrion naquele dia. Entendeu? Eu sei que ele falou que a história era longa, entendeu? Então entende-se que eles conversaram durante um certo tempo, entendeu? E que Tyrion, como ele é uma pessoa gosta de ser muito bem informada, é uma pessoa muito inteligente, né? Ele gosta de acumular muitas informações, até para poder tomar as decisões, né? E ele, como mão da rainha, né, da Daenerys no momento, quanto mais informações ele tiver das pessoas ao redor, né, melhor. Tá. Então eu me pergunto o que vai acontecer com o Bran, tá? Porque ele disse que vive no passado, né? E o Tyrion, inclusive, falou com ele uma outra vez depois da vitória, né? E ele falou isso e ele disse que ele invejava ele. Talvez Tyrion às vezes tenha saudade daquela vida descompromissada que ele tinha, né? Sem muito problema, cheio da grana, gastando com mulher com puta e sei lá, não queria nada com nada, entendeu? Eu acho que ele falou disso, só que eu invejo você, e ele sabe, você não deveria invejar. Tipo, por que ele ia falar isso, sabe? Porque você não deveria invejar, não deveria dizer isso. Tipo, como se fosse um cargo muito pesado pra ele viver no passado, sabe? E isso aí inclusive aconteceu foi quando o Tyrion falou pra ele que ele era o Lorde de Winterfell, né? Que ele era o último Stark, homem, no caso, vivo, né? E ele disse que não, que ele não era. Que ele era o Corvo de Três Olhos. Então, o Winterfell no momento tá com aquela coisa, né? Porque no momento que Jon Snow saiu para conseguir aliados, ele meio que abandonou o Winterfell. Abandonou não, ele deixou sob comando de Sansa, né? Só que quando ele retornou, né? Inclusive até a Lyanna Mormont, ela se posicionou, né? Ela sempre foi muito taxativa, assim, muito, né? Séria, né? Nas decisões, mesmo sendo bem jovem. E eu lembro que
que ela pegou e falou que eles tinham, no caso, delegado, né, a ele os poderes, no caso, tinham confiado nele, né, os seus exércitos, e que ele abandonou o norte, né? O norte ficou desamparado por um tempo, mas ele tava lá, né? Tipo, ele fez contato com a Daenerys, né? Ele conseguiu que ela se aliasse a ele. Nossa, ele juntou os selvagens, ele conseguiu os Imaculados, enfim, ter conseguido a Daenerys. Aliás, foi por causa da Daenerys, principalmente, né? Porque os selvagens os selvagens ele já tinha conseguido antes, né? Antes da Batalha dos Bastardos. Mas então, e os exércitos ali da volta, né? Das casas da volta ali, eles já tinham conseguido na Batalha dos Bastardos. Mas assim, na verdade, foi o problema, no caso assim, que eles falaram que ele deixou meio de lado lá o norte, foi o momento que ele foi até a Pedra do Dragão, lá onde o Daenerys estava, né? E aí foi lá que eles se conheceram, enfim, aconteceu, né, tudo isso que, né, se envolveram e tal. E aí quando ele retornou, tipo, delegando o título de rainha a Daenerys, né? E querendo que as pessoas, no caso, engolissem isso, né? Tipo, foi a promessa, porque a Daenerys, ela tá muito convicta que ela é a rainha, né? E ela não sabia ainda até esse momento, né, que ele é um Targaryen, nem ele sabia. E então, assim, tá sendo muito difícil para os nortenhos aceitarem a Daenerys como a legítima rainha e lutarem por ela para que ela chegue no trono, porque mesmo o Jon Snow tendo saído, entendeu? Ele é a figura masculina que está sob o comando que está sob o comando de Winterfell no momento, aos olhos das casas que apoiaram, que estão ali, entendeu? Os nortenhos, os selvagens, entendeu? Então, todas essas pessoas, elas respeitam Jon Snow, entendeu? Os coros, né, negros, né? Todos eles ali, eles respeitam o Jon Snow, mas a rainha dragão, né, que agora eu tô chamando dela, né? A rainha dragão tipo, é uma coisa assim que é nova para eles, né? E assim, outra coisa, que quando houve a Batalha dos Bastardos e eles ganharam ali, eles conseguiram recuperar o Winterfell, eles não estavam pensando mais em estarem vinculados aos 7 reinos, entendeu? Eles queriam se emancipar, entendeu? Eles não queriam estar mais sob o comando do monarca, do rei, da rainha, da pessoa que sentar no trono, entendeu? Isso aí foi até frisado, e bem frisado, numa conversa que a Sansa teve com a Daenerys. Porque desde o início, logo desde que a Daenerys chegou no Winterfell e viu o Jon Snow todo apaixonadinho, todo assim por ela, de cabeça baixa pra ela, entendeu? Dando amém pra tudo que ela falava, ela não gostou, assim, sabe? Ela não gostou porque a Sansa tá se mostrando muito sábia, muito inteligente e sensata, devido a todos os acontecimentos que aconteceram com ela, né? Ela sofreu pra caramba, todo mundo sabe que tudo que aconteceu com a Sansa, ela era bem bobinha mesmo, sabe? Assim, tipo, ela foi uma criança pra Kingsland, e ela passou né, quando foi prometida para Joffrey, ela foi humilhada demais lá, passou trabalho quando foi para Ninho da Águia, ela passou trabalho
quando ela teve que casar, ela casou antes, ela casou, teve que casar com o Tyrion lá, né? Que até não foi foi o menor problema pra ela, né? Ter casado com o Tyrion, mas no casamento o Joffrey tentou aprontar lá, né? Tirou o banco do Tyrion, aquela coisa, não conseguia botar o manto nela, enfim, virava chacota, né? Ela teve que. O Joffrey fez ela ver a cabeça do pai dela numa estaca, enfim, ela passou terrores, entendeu? Então ela assim, mesmo sendo nova, ela tem experiência de vida o suficiente, entendeu? Para enxergar muita coisa. Inclusive quando o exército, quando fizeram lá a reunião, foram até Cersei, né, em Kingsland lá, e levaram um morto, né, do exército do Rei da Noite, no caso o morto, o zumbi, no caso, né, que não são, no caso, os White Walkers, são os zumbis, os White zumbis, entendeu? Levaram um pra mostrar pra Cersei, porque achava que contando ela não acreditaria, né, então levaram White zumbi lá pra mostrar pra Cersei que existia, e aí ela pegou e blefou, dizendo que ia ajudar com o exército dela, né, quando fosse ocorrer a guerra contra os mortos. E aí quando chegou na última hora, ela pegou e o plano dela era esse, entendeu? Ela disse que ia ajudar, aí chegar na hora ela disse que não mandou ninguém. Aí o Jaime pegou, se emputeceu, né, e ele pegou e cumpriu, ele foi o único que foi para ajudar na guerra do Rei da Noite contra os mortos. E então, assim, a Sansa, a Daenerys até tava, tipo, ela tá mordida porque ela percebe que no norte ela não tá sendo respeitada como ela já foi respeitada, entendeu? Ela não tem aquela... as pessoas veneravam ela em mim, enfim, nos lugares assim, quando eu chegava com os dragões dela, ela conquistou, tipo, ela não tinha nada, né? Ela quando casou com o Khal Drogo, ela foi, tipo, enfim, foi prometida pra ele, porque o irmão dela queria o trono já, e aí, enfim, toda aquela história, tudo que ela passou, né? Perdeu o filho, ela passou fome, aí ela conseguiu os dragões dela, percebeu que ela não era queimada, que ela não se queimava, aí tipo, toda aquela dificuldade para fazer, para alimentar o exército dos Dothraki, né, que eram os que estavam do lado dela, em princípio, o Jorah também, que aliás, né, Jorah foi... eu até acho que devia ter rolado um beijinho mais convincente ali, porque, coitada, eu acho que ele merecia, assim, mas ela tava enrolada lá com o Jon, né, então, mas eu acho que ela deu o devido valor, pelo menos pra ele, né, que ele, apesar de ter errado, ele reconheceu o erro, e ele fez de tudo, na real, pra receber o perdão dela, então, tipo, quando ele morreu, tipo, a gente percebeu o sentimento dela. Bom, mas voltando, em relação a esse sentimento que a Daenerys está tendo no Winterfell, tá sendo bem ruim, entendeu? Porque ela tá ficando com muito ciúme do Jon Snow. Ela percebe a forma que os selvagens, entendeu, tratam ele, a forma que... tipo, a forma que a Sansa olha pra ela, entendeu? Tipo, o Jon Snow fica forçando a barra, falando assim, minha rainha, a nossa rainha, a rainha Daenerys, não sei o quê. Mas pras pessoas, assim, tipo, parece que entra um ouvido seja pelo outro, entendeu? É difícil sempre porque, na verdade, está sendo uma coisa que está sendo imposta, entendeu? Não é uma coisa que as pessoas viram, entendeu, acontecer. As pessoas viram todos os feitos do Jon Snow e por isso o respeitam e acham que ele, entendeu? Que ele é o fodão, entendeu?
E não é pra menos, né? Porque até lá na festa de comemoração da vitória contra o Rei da Noite, né? Tava o barbudo lá, o ruivo, o nome dele, eu não lembro dele, o barbudo lá, e aí o selvagem, e ele pega e diz assim, que esse cara, não sei o que ele... Eu vi ele em cima daquela coisa voando. Quem é que sobe em cima de uma coisa daquelas? Ou é um rei ou um louco. Ou seja, tipo, eu acho que o título de rei ficaria para ele, e porque os dois subiram em cima dos dragões, né? O Jon Snow não ia Daenerys no Drogo. Aí ele pega e diz assim, quem é que sobe num troço desses? Ou é um rei ou um louco, entendeu? O pai da Daenerys era taxado como louco. E o rei seria o Jon Snow, entendeu? Então, aí o Jon olha pra ela, assim, tentando, né, apaziguar a coisa, assim, mas ela bruxou completamente, assim, ela fechou a cara, ela pegou e saiu, assim, eu acho que ela tava nauseada, sabe? Porque ela tava se sentindo assim, ela tá se sentindo muito sozinha, na real, porque até aquele momento ali, ela já tava, foram dizimados metade dos exércitos todos ali, dos nortenhos, dos imaculados, dos Dothraki, enfim, os aliados também, entendeu? As casas aliadas ali, eles estavam, enfim, ela tinha perdido já um dragão dela, né? E aí, quando, enfim, tá, teve, enfim, ela tava com malzona lá e ela pegou e se retirou. E Jon Snow viu que ela saiu, né? E pegou e foi atrás dela. E aí quando chegou, ela tipo, meio que rolou assim um love ali, rapidinho. Só que aí o Jon Snow ficou pensando assim, cara, tu é minha tia, assim, que nojo, sei lá. Na verdade não é tia, mas é aquela coisa, né? Pra eles era tudo muito novo. E ela implorou pra ele dizer que não era um Targaryen, entendeu? Porque se for ver assim a linhagem dos Targaryen, sempre o homem foi a figura masculina é a mais sempre a mais adequada ao trono. Eu nem sei se alguma mulher Targaryen chegou ao trono. E ele era filho ele era neto, né? Ele era neto do Rei Louco, no caso, filho de Rhaegar, né? O irmão mais velho de Daenerys. Então eles, tipo, quando o Rei Louco morreu, ele não foi substituído por dinastia, né? Ele foi substituído, quem tomou o trono foi o Baratheon, entendeu? Foi por luta. Mas se fosse por dinastia, quem deveria dar o trono era Rhaegar, entendeu? O pai de Jon Snow, que tinha casado em segredo, né, com Lyanna Stark, que teve um filho que foi o Jon Snow, né? Só que ela entregou pro irmão, né, de Stark para criar como se fosse filho dele, para que o Robert Baratheon não matasse ele, né? Então, Ned Stark, uma pessoa super honrada e tal, e tinha essa mancha no currículo, né? Que ele tinha pulado a cerca com a Catelyn, né? E ele sempre foi fiel a Catelyn. Mas ele assumiu isso, né? Por amor à irmã e por amor também ao sobrinho, né? E tipo, o Jon Snow, na verdade, ele passou muita coisa, assim, né? Mas numa conversa que ele teve até com o Tyrion, não sei se... Porque eu até dei uma olhada, isso foi no primeiro episódio até.
primeiro episódio da primeira temporada, que o Jon Snow ainda não aceitava muito esse título de ser um bastardo, entendeu? A gente percebe que com o tempo isso aí ficou tranquilo pra ele, entendeu? E aí o Tyrion sempre muito sábio, né? Apesar da época ele era muito beberrão, continuou sendo, mas não tanto, né? E era porra louca também, não queria nada com nada, só queria saber de mulher, né? Mas ele deu assim um conselho pro Jon Snow bem legal um dia, que ele meio que provocou o Jon Snow, chamando ele de bastardo. Aí ele pegou e não lembro se ele falou que, tipo, pra não chamar ele assim, não sei o que. Aí ele falou assim, você é filho de Ned Stark. Sou. Aí ele assim, mas você não é filho de Catelyn Stark. Então você é um bastardo. E aí ele pegou, aí ele pegou e falou assim, queres tipo, pega, nunca esqueça quem você é, entendeu? Pegue isso e use como escudo, entendeu? Aí ele falou assim, o que você entende de bastardo? Ele falou assim, todo anão é bastardo aos olhos do pai. Entendeu? E assim, eu me lembro que quando o Tyrion saiu da sala, ele pegou e deu umas espadadas, assim, como se estivesse com raiva, sabe? Como se tivesse raiva de ele ser um bastardo, sabe? De ele ser tratado diferente. Se bobear, até o Theon era mais bem tratado do que ele, entendeu? Porque o Theon, ele na real, ele tinha sido pego, né? Como refém da batalha que teve lá com os Greyjoy, entendeu? Então ele foi tratado como filho, sentava na mesa com os Stark, e se bobear ele era bem mais melhor tratado do que o Jon Snow, principalmente pela Catelyn, né? Porque a Catelyn, ela morreu sem saber que o marido não tinha traído ela e sem conseguir aceitar ele, né? Porque toda vez que ela olhava pra ele, ela pensava na traição que o marido dela tinha cometido, que na verdade não tinha cometido, né? Mas infelizmente ela morreu sem saber, e Ned Stark não pôde também contar porque ele morreu ainda antes dela, né? Mas então a Daenerys, ela tá cada vez mais assim, eu pensei que, assim, quando ela perdesse o primeiro dragão, que ela ia ficar de cara, sabe? Eu achei, assim, que botaram muito pouco sentimento nela, assim, porque, pô, ela perdeu um filho dela, um dragão, cara. Perdeu um dragão lá salvando Jon Snow, né? Aí teve o rolo lá com ele, não sei o que e tal, aí ela aceitou, né, entrar na guerra lá do Rei da Noite, tentaram convencer a Cersei, eu já falei, né, que ela blefou. Aí agora, teve... Enfim, a Daenerys implorou lá pro Jon Snow não contar que era um Targaryen, né, porque na verdade agora ele é o legítimo herdeiro. Só que o Jon Snow, tipo, ele não tem ambição, assim, de trono, de título. Enfim, ele é respeitado pelo que ele é, assim, ele é tipo, bem como o Ned Stark, ele é um cara honrado, sabe, um cara de palavras, sabe, uma pessoa correta, de palavras, assim, né? Bem que ele fez umas coisinhas, tipo, que lá o juramento lá, deu umas quebradas no juramento, né, dos corvos da muralha lá. Mas eu digo assim, em termos de caráter, ele é um cara super, né, correto. E até porque a Daenerys, assim, quando ela implorou, tipo, ele até poderia, na verdade, assim, não, ok, entendeu? Mas ele achava que devia falar para as irmãs, entendeu? Tanto que ele, tipo,
fez elas prometerem, antes de contar o que era, né, que elas não iriam passar adiante isso. Né, que ele era um Targaryen, que seria o verdadeiro herdeiro do trono. Só que é que assim, eu fiquei pensando assim que eu não achei nunca que a Daenerys fosse chegar a esse ponto assim de implorar, sabe? Ela realmente ela tá bem perturbada, sabe? Porque deu pra ver aquele momento que ela saiu do salão, assim, a cara que ela tava, a expressão, assim, ela como se ela tivesse com uma cara de bunda, assim, completamente, sabe? Todo mundo festejando, indo lá e tal, e ela pegou, fechou a cara, assim, sabe? Ela ficou com aqueles olhão parados, com a boca dela fechada, sabe? E aí ela pegou e saiu, e aí ela implorou pro Jon, e o Jon disse, não, eu tenho que contar pras minhas irmãs, mas é que aí ela pensou, a primeira coisa que ela pensou foi na Sansa, né? Porque a Sansa não gosta dela, na real, né? É que o que ela falou pra Daenerys é que os homens fazem muita bobagem fazem muita besteira por causa de mulheres, né? E também tem toda a história da família, né? Do Rei Louco, enfim, que ele morreu dizendo queimem todos, não sei o que e tal. E assim, ó, da própria personalidade dos Targaryen também. Eles, tipo, o lema deles é sangue e fogo, né? E aí, tipo, então, assim, tem toda a história da família e também o próprio lema, né, do brasão deles, que é fogo e sangue, né? E aí, eu não sei se sou só eu que percebe que toda vez que a Daenerys ela dá o comando Dracarys, ela parece que fica possessa, assim. Tipo, a expressão dela muda, assim, sabe? Ela diz Dracarys, entendeu? É como se ela fosse possuída, assim, entendeu? Por aquele espírito do fogo, entendeu? Da destruição, entendeu? E tipo, e ela fica desprovida de qualquer sentimento naquele momento, entendeu? Se ela tomou uma decisão de queimar uma coisa que tem que ser queimada, entendeu? Beleza. Agora, se ela estiver enfesada e ela tiver com o espírito dela perturbado, e tiver com a cabeça cheia de besteira, entendeu? Tipo, achando assim, ficar pensando em todas as perdas que ela teve, né? Tudo que ela conquistou e tudo que ela perdeu, né? Tipo, que ela uns imaculados que foram dizimados, os Dothraki que foram dizimados, o dragão que ela perdeu, né? E aí agora, tipo, ela tá lá no Winterfell, né? Um peixe fora d'água. E aí ninguém respeita ela com a rainha, ela fica lá forçando a barra, e chamou o Gendry lá, eu te nomeio o Lorde da Ponta da Tempestade. Aí, né, porque aí lá o Jaime ficou sabendo, né, que o Gendry era um filho de Robert Baratheon, né. Que é um bastardo, assim, porque não era da Cersei, mas ele era um lord, enfim, ela nomeou ele como lord, né, e ele foi extremamente importante para vitória contra o Rei da Noite, né, e dos mortos, né, porque ele confeccionou as armas, né, com vidro de dragão e, enfim, ele é agora o melhor ferreiro dos Sete Reinos, né, o Gendry, e agora ele é Lorde de Winterfell. E coitadinho, né? Tipo, teve o rola lá dele lá com a Arya. E aí ele logo eu sou Lorde agora, entendeu? Vou ter o que oferecer, vou ter, tipo, chegar na. Aí chegou lá na Arya que tava apaixonadão, entendeu? E que queria que ela fosse a lady dele e tal.
E ela disse que qualquer mulher, qualquer uma, tipo, iria se sentir muito lisonjeada, muito feliz, entendeu? E ser a Lady de Ponta da Tempestade com ele, mas que ela nunca foi uma lady, não é uma lady, e que eu acho que ela não falou que nunca seria uma lady, mas eu acho assim, se ela disse não pro Gendry, já que já dava pra perceber, assim, tudo que eles passaram, as viagens que eles fizeram junto com ela quando se disfarçou de homem, né, de menino, pra poder viajar logo que o Ned Stark foi decapitado, que eles tinham, assim, uma afinidade e tal, e eu sempre pensei, assim, se a Arya viesse envolver com alguém, vai ser com o Gendry, entendeu? Então, se ela disse não pro Gendry, eu acho que ela não vai querer nada mais com ninguém, entendeu? Então, que eu ia falar mais da Daenerys é que aí teve a reunião lá do conselho, né? Antes de eles partirem para Kingsland para encarar a Cersei, né? Porque agora é a guerra dos vivos contra os vivos, né? Então agora é a hora do rush, a hora que a gente vai ter que finalmente vai ter que descobrir, vai ter que sair aí o rei, vai ter que sair a pessoa vai ter que ser eleito, vai ter que ser conquistado o tal trono de ferro. Vão ter que tirar a Cersei de lá, ou a Cersei vai continuar com a bunda quadrada sentada naquele trono eternamente, né? Então, assim, tá. Então a Daenerys partiu com os Imaculados que sobraram, com os Dothraki que sobraram, com a Missandei lá, né? Verme Cinzento, com os 2 dragões dela, né? Jon Snow não montou. A gente percebeu que Jon Snow foi com o seu exército, né? Enfim, a cavalo, que iria demorar para chegar lá, e eles foram de navio e ela em cima do Drogon e o outro dragão, o Viserion, ao lado, né? E aí, tipo assim, ó, ficou meio... Já vi vídeos das pessoas... e é realmente meio ridículo isso, porque se a Daenerys estava sobrevoando os navios, como é que ela tinha uma visão panorâmica, né? Do que viria à frente. Como é que ela não conseguiu enxergar os navios dos Greyjoy? Entendeu? Tipo, eles meio que tentaram disfarçar como se eles estivessem vindo de trás numas pedras, mas ela tinha uma visão panorâmica. Ela conseguia ver de cima das pedras, entendeu? Então aquilo ali ficou meio, né? Mas enfim. E ela não esperava eles não esperavam aquele ataque. Aquelas balistas lá apontadas, tipo, muito fácil, né? Que a mão agora da Cersei lá, né, que é o Dr. Frankenstein lá, que consegue fazer aquelas coisas tipo, como é que se diz, mestre fora da lei, digamos assim, porque ele faz uns experimentos meio, né, tipo a era Hitler, assim, umas coisas meio doidas lá, meio fora da lei, então ele até perdeu lá o título, enfim, mas ele sabe fazer muita coisa e faz, né, tanto que ele transformou Montanha naquela coisa lá que agora tá mais doido do que nunca, que não sei se tem raciocínio ou ele só segue os comandos da Cersei, é uma coisa, né, bizarra, assim, ela tem um baita do escudão do lado dela, né, e, tipo, quase um exército ali numa pessoa só. Sei que dá pra chamar aquilo de pessoa, mas tudo bem. Então, assim, aí Daenerys, aí quando eles estavam chegando lá, tipo, o Euron, né, pegou e mirou bem direitinho, assim, bem facinho, assim, porque como ele tinha mostrado,
o mestre lá a mão da Cersei lá tinha mostrado, ele confeccionou, fez a balista. E aí ele pegou e mirou, matou muito fácil o segundo dragão da Daenerys, assim, tipo, cara, aquilo ali foi, é sério, olha, quando aconteceu aquilo ali, eu disse, deu, Daenerys já era, porque ela tá ferrada, porque ali naquele ataque, ela perdeu mais um dragão, perdeu um monte de mais dos exércitos dela, já uns quantos ali, e Missandei foi pega como refém. E aí quando chegaram com aquele exércitozinho ali na frente, assim, da entrada, né, de King's Landing, e aí Cersei lá apareceu lá em cima, com um monte de arqueiros, né, lá em cima do castelo, da entrada lá, e um monte de balistas apontados, né, para eles. Aí foi as duas mãos, né, a mão de Daenerys, a mão de Cersei, e aí eles conversaram, e aí, tipo, os dois falaram que a condição, no caso, para que não houvesse ataque, né, de ambas as partes, fosse que ou a Cersei se entregava ou a Daenerys se entregava. Óbvio que nenhuma das duas ia se entregar. Aí o que aconteceu? O Tyrion pegou, se indignou, pegou, foi andando assim, né? E tentou falar com a irmã, né? Assim, só que sinceramente, assim, não tinha o que fazer ali. Assim, eu não consigo imaginar assim como a vida de Missandei poderia ter sido poupada, porque elas não iam se entregar, entendeu? E ele pegou e tentou falar lá com a Cersei. A Cersei tá, nossa, ela tá, tipo, os exércitos dela tudo intacto, entendeu? Ela tá se achando cheia das vantagens, ainda sabendo que um dragão ainda tinha morrido, entendeu? E até pouco antes ela tinha falado com o Euron ainda lá, né? Eles, tem certeza contra o dragão? Tenho certeza, não sei o que. Então ela tá se achando, entendeu? Assim, tá ganho, entendeu? Ela pegou, botou o povo, né? Enfim, assim, da cidade, tá tudo de escudo, assim, na frente do castelo, entendeu? Então, assim, se houver um ataque da Daenerys, entendeu? Inclusive, quando houve essa reunião lá em Winterfell ainda, que a Daenerys já com o espírito perturbado já, né? Porque antes ela sempre pensava nos inocentes, e tanto que ela conseguiu vários exércitos, né? Quebradora de correntes, todos aqueles títulos dela, né? E de fazer justiça, enfim, e ela tava meio que desorientada, porque ela pegou e falou assim, eu queria tacar fogo em tudo para cortar o mal pela raiz. Só que se ela tacar fogo em tudo, ela vai matar um monte de inocentes, entendeu? E os que sobrarem não vão eleger ela como rainha, entendeu? Como assim uma rainha assim? Uma rainha filha do rei louco que chega aqui tacando fogo em tudo, entendeu? Porque quer o trono de ferro desesperadamente, não se importa com os inocentes. Não dá pra ser assim, entendeu? E só que aí o Varys se posicionou e disse pra ela assim, eu te falei que se estivesse prestes a fazer uma besteira, eu olharia nos teus olhos e te diria, é um erro, entendeu? E ele falou isso pra ela, é um erro, entendeu? Então ela nitidamente, sem convicção, ela falou que não atacaria, entendeu? Que é esse falaram para ela que o objetivo não era, no caso, tacar fogo em tudo lá, matar Cersei, matar inclusive um monte de inocentes só para sentar no trono, entendeu? Por causa que exatamente, não é só porque os que sobrariam, né? Se é que sobraria alguma pessoa, entendeu? Se tacasse fogo em tudo,
essas pessoas não iriam respeitar ela, entendeu? Como rainha, porque iam achar que ela era desumana, entendeu? Eu só tava pensando em sentar numa porra de um trono de ferro. E por causa disso matou um monte de inocente, que não tem nada a ver com quem tá sentado lá, entendeu? Porque não é uma democracia, eles não votam, entendeu? Simplesmente acontecem as guerras, ou é dinastia, enfim, e eles ficam lá passando, todo mundo sabe, né? Lá quando alguém trabalhava lá como ferreiro, como é que é, tipo a Baixada das Pulgas lá, né? É horrível, entendeu? Então, tipo, e a Daenerys sempre pregou essa coisa de querer ser uma rainha, uma boa, uma rainha diferente, uma rainha do bem, entendeu? E só que ela tá, pelo desespero que ela tá passando, eu acho que aquela coisa do rei louco, entendeu? Que tipo, o ponto que ele chegou, entendeu? Talvez ela esteja perto de chegar. E isso é extremamente perigoso. É extremamente perigoso, assim, porque essa obsessão dela pode fazer ela cometer esse erro, entendeu? De tacar fogo em tudo. Inclusive, quando eles estavam lá na frente, chegaram lá na frente, e aí tentaram a negociação. O Tyrion pegou e tentou falar com a irmã dele, e aí a Cersei cagou pro lance e pegou e falou pra Missandei, quais são as suas últimas palavras? E ela falou, Dracarys. E assim, ó, a Daenerys, ela já tava de cara com o Tyrion, porque o Tyrion acreditou que a irmã dele, a Cersei, ela ia ajudar com os exércitos dela na batalha contra os mortos. E ela blefou. Ou seja, ele se enganou. Ela confia muito na inteligência, na sabedoria, nos insights dele, entendeu? E ela acha que ele falhou. Ela já tava meio de cara com a mão dela, entendeu? E eu acho, assim, mesmo que a Missandei não tivesse como ser salva, eu realmente, naquela situação ali, eu não conseguia simplesmente... eu acho que ela tava ferrada mesmo, não tinha como, sabe? No momento que ela foi capturada, ela já tava morta. Não tinha como o Tyrion salvar, entendeu? Mas eu acho que a Daenerys, pelo estado de espírito que ela se encontra, eu acho que ela vai atribuir ao Tyrion a morte dela. E eu acho que ela vai pegar e vai nomear outra pessoa à mão dela. Agora, quem vai ser essa outra pessoa? Eu cheguei a pensar em ser o Jon, porque assim, ó, se ela nomear o Jon à mão dela, talvez as pessoas que respeitem ele, entendeu? Fiquem um pouco mais... aceitem um pouco melhor ela como rainha, entendeu? Só que eu não sei, porque já não é mais segredo, né? Que ele é um Targaryen, tipo, a Sansa sabe, o Bran sabe, a Arya sabe, o Tyrion sabe, o Varys sabe, o Sam sabe. Então já não é mais segredo, entendeu? Eu acho que tá assim pra todo mundo ficar sabendo. E aí, assim como a Daenerys falou, entendeu? Mesmo que ele não queira que ele renuncie o trono, uma coisa que o Tyrion falou é que a Daenerys não gosta de ter a sua autoridade questionada. E assim, ó, quando acabou o episódio, assim, os últimos instantes do episódio, quando cortaram a cabeça decapitaram a Missandei, tipo, o Verme Cinza e a Daenerys, eles ficaram assim transtornados na hora, entendeu? Mas eu percebi que a Daenerys, ela, além da fúria naquela hora, entendeu? Aquele sangue nos olhos, entendeu? Emputecida do que ela tinha feito, né? Porque Missandei, enfim, tava sempre do lado dela, né? Tipo, quanto tempo faz que a Missandei tá do lado dela? Tipo, ela tá perdendo todos os aliados, a Jorah, entendeu?
aquele senhor, aquele que era cavaleiro também, que perdeu ele também, o Jorah, entendeu? O lovezinho dela, aquele lá, ai, esqueci o nome, aquele, tipo aquele rolinho lá, que ficou lá do outro lado do mundo, é o que poderia dar um apoio pra ela, mas ele tá longe, eu não sei se ele voltaria por causa dela, entendeu? Então ela já tá se sentindo muito sozinha, né? E aí, tipo, pô, a Missandei ali, ela era a intérprete dela, era amiga dela ali, né? Tipo, tipo, recém tinha perdido o segundo dragão dela, entendeu? E aí, pô, aí corta a cabeça da Missandei, entendeu? Tipo, ela viu que aquele exércitozinho ali que ela tava, não tinha nada de fazer. Mas eu senti que ela tomou, tipo, além daquela coisa, assim, ali, aquele choque que os dois tomaram, o Verme e a Daenerys, principalmente, né, além do Tyrion e os outros, eu percebi que ela foi tomar fazer alguma coisa, entendeu? Em princípio eu pensei assim, cara, ela vai subir no Drogon e vai tacar fogo em tudo, entendeu? Mas eu fiquei pensando, aquele monte de balistas lá apontados, sabe, que foi muito fácil pro Euron matar o segundo dragão. Eu fiquei pensando, tipo, cara, seria uma atitude desesperadora, assim, dela, se ela fizer isso, entendeu? Porque eu acho que ela praticamente certo que perde o terceiro dragão dela. E aí, se ela perder o terceiro dragão, meu filho, aí eu acho que ela vai perder o título de Rainha Dragão e o que vai ser dela? Entendeu? Sinceramente. Aí, eu acho que a única coisa que poderia ainda fazer com que ela fosse vir a ser rainha seria se ela tivesse grávida do Jon e aceitasse um casamento, entendeu? E ela ia ficar como rainha, mas, tipo, o rei seria o Jon Snow, não era isso que ela queria ficar sozinha lá, sentar sozinha no trono, entendeu? Então, assim, surgiu umas teorias, eu percebi que eu vi outros vídeos assim, de pessoas comentando, né, o que poderia vir a acontecer e tipo, falaram que, assim, até o trailer, pequeno trailer, assim, do próximo episódio, é tudo muito quieto, muito silencioso, assim, que aparece o Tyrion entrando no lugar onde ela tá, uma cara, assim, tipo, né, passo por passo, assim, meio com o rabo entre as pernas, sei que. E aí logo do lado dele, assim, aparece um dragão esculpido na pedra e parecia que o dragão tinha uma armadura. E aí também, tipo, tem uma outra cena que aparece ela, o Varys e o Tyrion. E o Tyrion não tá com a cara nada boa, sabe? Como ela estivesse dando uns esporros neles, entendeu? Assim, como se eles não estivessem entrando em acordo, sabe? Uma coisa, assim, ó, que pode acontecer é ela subir no Drogon e não fazer a cagada de meter fogo em tudo ali. E pegar o Drogon e sair e voltar pra um Winterfell. Ou pra um lugar, enfim, um lugar sair dali do território Cersei ali e retornar, né? Eu acredito que eles voltem para Winterfell, não sei. E aí tá, se ela não tacar ali fogo neles ali, que eu acho que por favor, Daenerys, não faz isso, não taca fogo, né, no pessoal. Mas assim, ó, se ela conseguir, mesmo no nível de desespero do pensamento, do estado mental que ela se encontra, se ela conseguir pegar o dragão dela e ir pra longe, entendeu? Tirar ele da mira
das balistas e dos arqueiros, enfim, sabe? E conseguir pensar um pouquinho. Ela deu um título de Lorde pro Mauro Ferreiro, entendeu? Dos Sete Reinos, que é o Gendry, entendeu? E aí, por que não fazer uma armadura para dragão? Porque, tipo, seria o jeito de proteger o último dragão dela, né? Também, assim, foi pensar... Eu cheguei a pensar, entendeu? Assim, até revi, né? Quem é que deu os ovos de dragão para ela, né? E eram ovos que tinham virado pedra, né, de dragão, enfim, tal. Eu fiquei pensando, será que não existem outros, sabe? Aí eu vi também num outro vídeo que comentaram e realmente eu acho meio absurda a ideia, mas não descarto também, porque eu não descarto nada, na real, porque assim, tipo, George R. R. Martin sempre surpreendeu muito, assim, tipo, sempre gostou de chocar, gostou de mexer muito com os nossos sentimentos, entendeu? E agora a série também, tipo, mesmo a série tá meio agora desvinculada com o livro, porque no final foi ele que disse pra HBO, né? Continua a mesma coisa, enfim, né? Eles não vão mudar o jeito da série ser. Vá que, sei lá, a gente não sabe o sexo dos dragões, apesar de todos eles terem nomes masculinos, né? Mas a gente não sabe o sexo dos dragões. Vai ver, será que eles não deixaram ovos por aí, entendeu? Mas de qualquer forma teriam que ser chocados, né? Só que a gente viu que a Daenerys conseguiu fazer com que os dragões nascessem, passando uma noite pegando fogo lá na pira lá do Khal Drogo, né? E sei lá, não sei, de repente os dragões ela tacaram fogo em tanta coisa, sabe? Que aqueceu o suficiente, não sei, sabe? Alguma forma de dragõezinhos aparecerem, porque se aparecerem dragões, não vão ser dragões enormes, entendeu? Que nem esses, devem ser dragões no máximo adolescentes, entendeu? Tipo um terço daquilo ali que eles são. Mas, como falaram, né? Se for uns dragãozinhos menor, entendeu? Talvez seja mais fácil desviar das balizas, entendeu? Mas eu acho meio improvável. Eu acho que é mais provável que aconteça outra coisa absurda, por exemplo, como dar um plot twist, entendeu? Do Bran, né? Eu comecei o vídeo falando que que vai ser né? O que vai ser feito do Bran agora? Tanta coisa, gente morreu para ele se tornar o Corvo de Três Olhos, né? O Hodor lá, aquela coisa doida lá que o presente mexeu no passado e aí ele tipo era normal e aí ele fez uma coisa no presente e aí lá ele teve uma convulsão e nunca mais ele conseguiu falar mais nada de ser Hodor. Vai que o Bran faça uma coisa, entendeu? Uma coisa doida também, assim, tipo, uma coisa desse tipo, entendeu? Que ele vive no passado. Também tem os deuses antigos, os deuses novos, entendeu? A gente não sabe... Será que o Bran, ele realmente é bom? Será que ele não ajudou na batalha dos Norte? Porque ele tá apático a tudo, né? Assim, parece que ele tá no mundo à parte. O mundo dele diz que é o passado, né? Mas assim, pra quê? Pro bem, pro mal, pra nada. É meio estranho, né? Tipo, uma coisa assim tão forte. Um Corvo de Três Olhos, não sei o que, existir numa série pra no final também não ter não atarem essa ponta também, né? E aí também tem esse negócio do colar lá que ficou e aí o Davos também não falou se pegou ou não, o Senhor da Luz.
E não sei, vai que o Bran faça alguma coisa que altere no passado que altere o presente, entendeu? Ou no presente que altere o passado, que nem ele fez com o Rodo, né? Uma coisa assim. Olha, gente, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer, inclusive, da Arya ser rainha, porque não? Eu acho que seria um reinado muito doido, entendeu? Mas, tipo, por que não? Porque, assim, ó, a gente viu a Arya saindo lá de Winterfell, encontrou o cão, parece que os dois são predestinados a andar junto, né? E cada vez esses dois personagens estão mais parecidos, assim, né? E aí a Arya fala com ele que até a Sansa antes tinha falado com ele, disse que ia voltar pra King's Landing, e ela perguntou o que ele ia fazer, e ele falou que era negócio dele, tipo, foi bem grosso com ela. Ele é grosso, né? Mas ele pegou dele nos dedos dela, disse que era negócio dele, que ela, tipo, que ela não tinha nada que saber. Mas todo mundo sabe que ele vai pra Kingsland pra matar o Montanha, né? O Montanha queimou a cara dele, deixou ele horroroso, entendeu? E, tipo, na própria guerra contra os mortos, ele teve lá os ataques dele lá, e o Beric chamava ele: "Você tá precisando de ti aqui, cão, tá precisando aqui de ti, cão." E ele lá: "Essa guerra tá perdida, isso é morto, não tem como vencer, não sei o que." Mas, tipo, né, dando aquela desculpa, claro que tava... tipo, a gente não via como, né, porque quando eles estavam matando a maior parte dos mortos lá, e o Rei da Noite levantava as mãos e, tipo, botou tudo de novo, assim, imagina, os caras tricansados já, né. Mas foi meio tipo uma desculpa do cão, né? Não tem como, assim, mas é o tal do trauma que ele tem de fogo, né? Que ele não pode ver fogo. E lá o Beric com aquela espada flamejante sempre do lado dele lá, enfim, mas tá, enfim. Mas aí quando ele falou, o Beric falou: "Tá, não tem como ganhar, fala isso pra ela." E apontou pra Arya. A Arya tava lá, né, sofrendo lá na luta. E aí, enfim, o Beric acabou se sacrificando para salvar a Arya, né? O cão saiu junto com ela, né? Se safaram os dois juntos, e agora os dois estão indo para Kingsland, e o cão disse que tinha, no caso, que ele não pretendia voltar para Winterfell, e a Arya, por incrível que pareça, a Arya pegou e falou que também não pretendia voltar para Winterfell. Aí a gente pergunta assim: por que ela não voltaria para Winterfell? Ela saiu muito bem atuando junto com a Sansa na morte do Mindinho, né? A Sansa tá saindo muito bem como Lady de Winterfell, né? E ela, tipo, como ela mudou muito, né? Também é inteligente, bem sensata, bem sábia, né? Ela tá esperta. Ela não, as pessoas não estão fazendo mais ela de trouxa, ela tá conseguindo ver além, entendeu? Ela tá com uma visão... eu penso assim, se que a Arya, do jeito que tá armado, assim, do jeito que a Sansa, do jeito que a Cersei tá preparada para essa guerra, no tamanho dos exércitos, entendeu? As balistas, entendeu? O Euron lá, o Greyjoy, é malucão, entendeu? Pra ficar com ela, entendeu? E encher ela de orgulho. Tipo, povo de escudo na frente, entendeu? Olha, muito difícil, entendeu? Assim, pra Daenerys, entendeu? Assim, conseguir arquitetar uma forma de pegar a Cersei, entendeu? E tirar do trono enfim, e pegar o trono, entendeu? E não atingir a cidade, não causar mortes de inocentes, entendeu? Então, eu acho que a Arya seria uma pessoa perfeita para chegar até a Cersei, entendeu? Sem ser vista
por causa do tipo de treinamento que a Arya recebeu. A Arya, tipo, a gente pode ver quando ela matou o Rei da Noite, né? A agilidade que ela tem e como ela consegue se infiltrar nos lugares e se mover sem fazer barulho. A gente viu isso lá na biblioteca, quando estava cheio de zumbis lá, né? E ela conseguia tipo, ir de um lado para o outro sem chamar a atenção deles, entendeu? Ela conseguiu matar, inclusive, uma mulher, né? Uma morta, sem fazer barulho. Ela pegou e deixou ela no chão, entendeu? Assim, sem chamar a atenção dos outros para que fosse pra cima dela. Então ela sabia que ela ia ferrada, entendeu? Porque tinham vários ali. E também da forma que ela chegou até o Rei da Noite, que é o cabelo do White Walker, só deu uma voadinha assim, quando viu já tava em cima lá dele, entendeu? Então todo o treinamento dela, entendeu? Poderia, e por ela ser de porte pequeno também, talvez ela poderia passar, porque ela já passou pelo povo lá, pela Baixada das Pulgas, enfim, entendeu? Tipo, uma vez até acharam que ela falou que era Stark, que era filha do Ned, não acreditaram, que ela estava toda imunda lá, suja. E eu acho assim, que ela conhece tudo muito bem lá, entendeu? Como é que é pra entrar e como é que ela conseguiria se infiltrar no meio do povo, que afinal de contas os portões estão abertos, né? E eu acho que ela conseguiria, e se não fosse por ali, eu acho que ela conseguiria de outra forma. E eu acho que ela conseguiria se infiltrar no castelo e de forma chegar perto da Cersei, entendeu? E conseguir matá-la. Só que assim, eu acho que a morte dela pode estar atrelada à morte do Montanha, que é o cão que vai exatamente por essa proximidade dos dois personagens, do cão e da Arya, andarem juntos, entendeu? E as vidas deles ficaram sempre meio entrelaçadas, assim, tipo, volta e meia os dois se encontram. Ele falou lá quando chegou o Barry, isso parece um casamento, não sei o que e tal, né? Tipo, sabe, o lugar que um tá, daqui a pouco olha pro lado, tá lá ele, o outro, entendeu? Tipo, eu escutei falarem que poderia acontecer da Arya matar a Cersei e o Montanha matar a Arya. E nesse momento o cão matar o Montanha. Entendeu? Mas eu penso num outro quadro, digamos que a morte do Montanha e da Cersei sejam separados. Difícil, porque o Montanha está sempre do lado dela, entendeu? Talvez sejam os dois juntos mesmo, que vai acontecer e vai acontecer alguma morte ali, entendeu? E por Arya dizer que... Porque eu fico pensando no objetivo de vida da Arya. A Arya, ela conseguiu, assim... Ela não quer ser Lady, entendeu? Ela já tem um baita treinamento, assim, cara. Ela matou o Rei da Noite. Ela disse que não gosta de heróis, entendeu? Ela, assim, eu acho ser rainha, se ela fosse, no caso, se ela matasse e ela tivesse que sentar no trono, eu não sei que tipo de reinado ia sair, entendeu? Porque eu acho que ela não tem a mínima vontade desse título, sabe? Muito menos do que o Jon Snow. Eu acho assim, numa situação da Arya, no caso, conseguir o trono matando a Cersei, ela passaria o trono para Sansa. Por que Sansa? Vocês lembram aquela conversa que teve agora no último episódio, que até o pessoal ficou falando que ela cacoetou lá, falou que o Jon Snow é Targaryen e tal, que ele é o herdeiro do trono. Ela estava falando com o Tyrion ali e aí ela até falou pra ele assim, você tem medo dela, da Daenerys no caso, né, falando como se ela não fosse uma boa opção para ser rainha, né? E eu acho que o Tyrion, na verdade, ele tá ali, ele tem medo dela, entendeu? Só que ele tá nessa situação, ele é mão dela, entendeu? Ele não quer desagradar e ele tá apertando, sabe? Porque ele sabe que ela já não tá muito feliz lá, porque a irmã dele falhou com ela, entendeu? Ou ele se enganou, ela já não tá confiando tanto nele assim.
e ele tá ali mantendo a lealdade dele à rainha, mas sabe que tá por um fio. E se estiver por um fio, ele tem medo do que ela possa fazer com ele, porque ele sabe de muita coisa, né? Afinal de contas, ele é a mão dela, né? Só que assim, ó, eu achei estranho, porque eles estavam falando do Jon e da Daenerys. Aí a Sansa pega e fala assim: ah, eu não, os homens da minha família não se dão bem no sul. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eles estão falando ali do Jon Snow e da Daenerys, tá? Aí ela pega e fala assim: ah, os homens da minha família não se dão bem no sul. Aí o Tyrion pegou e falou pra ela: mas ele é um Targaryen. Mas ele é um Stark também, entendeu? É só porque eles não colocavam o nome da mãe, mas ele é um Stark também. Tanto que aparece agora no trailer do próximo episódio, ele vestido com armadura de Stark, né? Com os lobos, assim, né? Tipo aquela... Acho que a armadura até que a Sansa fez pra ele. Isso que era parecida com a do Ned Stark. Então, e aí tá rolando aquela conversa ali do Tyrion com a Sansa. Parece que a conversa tinha acabado. O Tyrion vira as costas, sai andando, dá uns passos. E aí a Sansa, tipo, como se desse um insight nela, pega e chama o Tyrion assim: Tyrion, como se ela tivesse tido uma grande ideia, entendeu? Assim, e aí ela pega e fala: tá, e se tivesse uma pessoa melhor do que a Daenerys, entendeu? Pra sentar no trono. Cara, não ia ser tão besta, entendeu? Essa pessoa, entendeu? É o Jon. Não. Cara, ela acabou de falar que os caras da família dela não se davam bem no sul, entendeu? Ela não achava que, ou seja, ela não achava que o Jon Snow seria uma pessoa ideal para ser o rei. Menos ainda a Daenerys, entendeu? Então, com certeza, ela pensou em outra pessoa. E que outra pessoa seria essa? Eu acho que é ela mesma. Porque, assim, ó, é uma doideira, entendeu? Esse caso, só que eu pensei em duas formas de como a Sansa poderia, no caso, vir a tomar o trono. Uma delas seria a Arya, no caso, matar a Cersei, entendeu? E pegar e delegar o poder à Sansa. E ela ficar como mão da Sansa ou como a montanha da Sansa, entendeu? Ou como uma cavaleira, como essa onda agora de cavaleira, porque agora a Brienne é cavaleira, de repente mulheres podem vir a ser cavaleiras, entendeu? Pode ser uma nova era, nesse sentido, entendeu? E outra, por dinastia, entendeu? Porque se Cersei morrer, Jaime não poderia assumir o trono por causa que ele fez voto de cavaleiro, entendeu? Então, o próximo seria o Tyrion. E se o Tyrion reatasse o casamento com a Sansa, que lá naquele momento lá da batalha contra os mortos, entendeu? Eles dois estavam lá apavorados, achando que iam morrer. Ela falou pra ele que ele tinha sido o melhor marido pra ela, entendeu? Ele falou que lamentava aquilo e tal, não sei o que, mas realmente ele sempre respeitou ela e tal, e ela tem um apreço por ele. E talvez... E outra coisa, assim, que me leva a pensar que essa pessoa que ela pensou que seria melhor fosse ela, é que quando houve a Batalha dos Bastardos, o Norte se considerou emancipado, entendeu? Ele achou que não seria mais submisso ao rei dos sete reinos, entendeu? Seria, no caso, um rei lá dos 6 reinos, entendeu? O norte não estaria incluso. E aí, quando ela teve essa conta, estava falando com a Daenerys, parece que por um momento ali elas meio que tiveram uma afinidade, só quando ela tocou nesse aspecto, entendeu? Dizendo que o norte não estaria submisso, entendeu? Ao rei do Trono de Ferro. Aí eu sei que na hora ela, tipo, ficou um clima assim, ela fez uma carta, não falou nada, e aí a conversa foi interrompida. Então ficou por isso, entendeu? Então, assim, ó, se a Sansa, assim, ó, ela, pensa bem, a Sansa, ela sabe se portar como uma lady,
A Sansa, ela foi treinada para isso quando ela foi prometida para Joffrey. A Sansa viveu naquele castelo lá, ela viveu em Kingsland durante muito tempo. Ela viveu do lado da rainha, entendeu? Ela viu tudo que aconteceu lá, ela viu as injustiças, ela foi humilhada pra caramba, entendeu? Ela viu o pai dela numa estaca lá, entendeu? E ela foi trocada, entendeu? Por outra. Tipo, ela tava prometida pro Joffrey e daqui pro Joffrey ela prometeu pra outra, entendeu? Ela foi... Claro, ela ficou super feliz quando isso aconteceu, né? Mas, assim, se for pensar... não, fulano é melhor que ela, né? Então, assim, tipo, imagina que volta por cima seria se a Sansa sentasse no Trono de Ferro, né? E não seria esse clichê, essa coisa, vai ser o Jon, vai ser Daenerys, vai ser o Jon, vai ser Daenerys, entendeu? Então, assim, ó, a gente não sabe... Quando ela chamou o Tyrion e falou assim, e se tivesse uma pessoa melhor, quem ela falou pro Tyrion, entendeu? Outra coisa, gente, eu tô juntando, desculpa, esse vídeo tá enorme, entendeu? Mas assim, ó, eu tô jogando muita teoria, muita coisa, assim, ó, eu acho que alguma coisa alguma delas vai ser a real, entendeu? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas ideias, as que são mais prováveis, as que vocês mais acreditam que possam vir a acontecer, ok? Só que tem uma coisa, né? Se o Tyrion se voltar pro lado da Sansa, isso pode acontecer até assim, ó, esse afastamento pode acontecer de uma forma mais natural. Por exemplo, a Daenerys pegar dar um pé na bunda dele. Eu não te quero mais como minha mão porque não dá pra confiar em ti, porque tu confiou na tua irmã, a Missandei morreu por causa tua, então eu não te quero mais. Entendeu? E aí ele ficar... Deus dará, assim, entendeu? Só que, tipo, já deu pra ver que a Cersei não tá muito aí pra ele mesmo, né? Não vai pedir pinico pra irmã. E aí talvez ele realmente fique lá pelo norte e tal, e talvez, quem sabe, a Sansa consiga, não sei de que forma, talvez através da Arya, ou talvez por dinastia por causa do Tyrion, entendeu? Herdar o trono, não sei, o Tyrion é muito inteligente. E teve aquela conversa com o Varys também, né? Que o Varys falou que o ideal seria uma pessoa que não quisesse o trono, né? Que não quisesse tanto, tivesse obcecada, entendeu? Tipo, a Sansa, na verdade, até então ali, aquele momento, se é o que eu tô pensando, que ela pensou nela, em assumir, ela não tava, tipo, ela tava legal ali como Lady de Winterfell. Ela tava tranquila, assim, poxa, olha tudo que ela passou, é o momento mais tranquilo da vida dela, depois de ter passado essa guerra, né, do Rei da Noite, agora ela tá, digamos, tranquila. Tipo, ela nunca, sei lá, sentar no Trono de Ferro, ela só pensou porque ela era bobinha lá naquela época, ele ia casar com o Joffrey, ia ser feliz, ele era bonitinho, bonitinho, era horroroso, né, mas ela, enfim, ela era toda uns olharzinhos, quando era bem novinha, né, na primeira temporada. E então, assim, quem sabe a Sansa seria a pessoa ideal, entendeu? Mas tem todos esses poréns que eu já falei, né? E no trailer agora da próxima temporada a gente vê o Euron, né, com os navios olhando para cima, pro céu, e ele não tá com uma cara assim, já matei um dragão assim, de barbada com a baliza, vou matar o outro ali. Cara, não, ele olhou com uma cara assim, tipo, surpreso. É alguma coisa diferente, entendeu? Ou é um dragão da Daenerys com uma armadura foda, entendeu? Ou, sei lá, um monte de dragãozinho adolescente, entendeu? Desviando das balizas. Entendeu? Alguma coisa diferente vai acontecer, entendeu? Porque ele olhou pro céu, assim, e aí, tipo, apareceu só as nuvens, né? Eles tiraram, deve ter tirado só pra aguçar a nossa curiosidade, né? Obviamente, ia ficar, imagina, eles iam pegar, jogar no trailer um baita spoiler, assim, né? Tipo, o dragão com armadura, quebrava toda a expectativa do episódio.
Mas eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que a Daenerys, apesar de estar bem doidona, assim, obcecada, pensando em queimar todo mundo, inocente, Cersei, enfim, coisa de sentar no todo. Se é que vai sobrar trono de ferro, se ela tacar fogo, capaz de não ter nem trono mais. Mas quem sabe ela tem um pouco de sanidade, pega o Drogo, se manda, entendeu? Vai pensar um pouquinho, pensa, lembra do Gendry, pede pra ele fazer uma armadura e aí volta, entendeu? E aí assim, ó, vai ser a hora, tipo, nesses próximos episódios a gente vai saber se ela tá ou não grávida do Jon Snow, né? E vamos ver como é que vai sair aí esse dragão com a armadura se rolar, né? Ou se não, a gente vai ver a Daenerys despencar e ver quem são as pessoas que vão ir surgindo aí, entendeu? Assim, ó, que são as novas possibilidades, sabe? Porque eu acho legal a gente começar a pensar em outras possibilidades, entendeu? Porque Game of Thrones, assim, ó, sempre deu surpresa, sempre nos surpreendeu, entendeu? Teve muito plot twist, entendeu? Assim, reviravolta, coisa que a gente não imaginava, sabe? Então, comece assim, não pense muito no óbvio. Eu tô mais por essa opinião. Eu acho que vai ser uma coisa diferente, entendeu? E pensem bem nessa coisa do Senhor da Luz e no Bran, como o Corvo de Três Olhos, entendeu? Tipo, essas coisas assim, elas foram ditas foram trabalhadas muito na série durante muito tempo para acabarem assim de uma hora para outra, entendeu? E também assim, os deuses velhos, os antigos, os novos, isso aí também, entendeu? Tentem criar teorias pensando de uma forma mais aberta, sabe? Porque eu acho que não vai ser o óbvio, não vai ser Daenerys e Jon Snow assim tão obviamente como a gente pensa, ok? Gente, esse vídeo ficou enorme, mas eu assim, ó, falei pra caramba, mas assim, ó, eu joguei um monte de teoria, entendeu? Eu acho que é praticamente impossível não acontecer alguma dessas coisas que eu joguei aqui pra vocês. E por favor, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que teorias vocês concordam comigo, entendeu? Que teoria vocês acham que não tem a menor possibilidade de acontecer e por quê? Enfim, e se quiserem que eu faça outro vídeo falando especificamente sobre um determinado assunto, entendeu? Vai ser super bem-vindo, tá bom? Muito obrigada por ficarem até aqui, esse momento, me escutando, entendeu? Espero que tenha sido útil, que tenha sido legal em algum momento para vocês. E vamos assim, ó, esperar domingos e esperar que seja um episódio surpreendente como tem sido todos esses episódios da 8ª temporada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo!